8 de maio de 2025, o Senhor Dom Francisco Serra Coelho, arcebispo de Évora, Senhor Dom Francisco, porque habemos Papam. Habemos Papam, uma grande alegria, e podemos dizer que essa alegria foi anunciada. Anuncia vobis magnum gaudium, portanto, uma grande alegria. E queremos saudá-lo desde já com a fidelidade da Igreja Iburense, sentindo no sucessor de Pedro, Bispo de Roma, aquele que preside a comunhão da caridade entre as igrejas. Eis-nos com Leão XIV em comunhão nesta estrada que percorremos juntos, a Igreja de Évora, a Igreja de Roma. Senhor arcebispo, o Papa Leão XIV, falava-se, mas no momento do anúncio foi um nome que os jornalistas tiveram que ir pesquisar a sua biografia. Não era daqueles mais falados, mas para o senhor arcebispo, um conhecedor diferente, quem é este Leão XIV, agora que temos como Papa? Este Leão XIV é um homem muito interessante, no sentido daquilo que pode ser a sua contribuição para o momento histórico. O Papa preside a Igreja, podemos dizer que faz a união do cristianismo, cada vez mais aparece como uma referência que une todos os discípulos de Jesus, preside a Igreja Católica, evidentemente, e às igrejas orientais unidas ao Papa, e ao mesmo tempo é enfim, uma marca muito decisiva no mundo para a esperança da humanidade. É curioso nós percebermos que Robert Francis Prevost vem dos Estados Unidos enquanto natural. Portanto, é um homem que nasce a 14 de setembro de 1955 em Chicago, porém vai fazendo um caminho missionário. Ele faz o noviciado em 77, em 81 os votos perpétuos, vai para Roma estudar Direito Canónico para a Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino, o Angélico. É ordenado padre 19 de junho de 82 e logo em 84 encontramos este homem como missionário, nada mais, nada menos que no Peru, uma terra de missão exigente. Em 82, a 19 de junho de 82, ordenado padre, e em 84 está em Chocolanas, Peru. E vai ser uma experiência marcante na sua vida, porque o Papa Francisco escolhe-o para uma nova circunscrição eclesiástica como administrador apostólico de Chiclago, ou seja, Chiclago, desculpem, Chiclago, no Peru, ainda como uma diocese em formação. Ele vai pôr os alicerces desta nova diocese. O seu trabalho é de tal maneira vincado que o Papa o chama para membro da Congregação para o Clero em 2019 e para a Congregação dos Bispos em 2020. E a 30 de janeiro de 2023 encontrámo-lo prefeito para o Dicastério dos Bispos e presidente para a Comissão da América Latina. Percebemos que é um achado do Papa Francisco. O Papa Francisco encontrou neste homem, neste Robert Francis Prevost, enfim, um dom, e entregou-lhe uma diocese nos seus inícios, nos seus caboclos, e depois vai chamá-lo para uma missão importantíssima, que é o dicastério para os bispos, em que ele vai trabalhar na eleição daqueles que são os sucessores dos apóstolos e vai presidir a esta comissão para a América Latina. Encontrámo-lo como cardeal a 30 de setembro de 2023. Aspectos importantes. O primeiro é percebermos que é um homem dos Estados Unidos da América do Norte. Sabemos como a América do Norte vive uma turbulência muito grande
que afeta o próprio mundo. Mas é um homem com autoridade para, como norte-americano, falar da humanização e do sentido profundo que a pessoa humana reveste na dimensão antropológica e de um modo muito vincado no cristianismo. É um missionário, é alguém que é agente da promoção humana, alguém que vai em missão para um povo bem marcado pela pobreza e pelo sofrimento, pela discriminação, a precisar de libertação. Há aqui, portanto, uma referência muito interessante que deve fazer pensar os Estados Unidos. De facto, os Estados Unidos podem hastear a sua bandeira, mas hasteiam uma bandeira que tem a marca da humanização, a marca da missionação. Então, ele esteve com aqueles que hoje são migrantes. Quantos peruanos não vão para os Estados Unidos? E quantos não serão rejeitados? Ele está do lado dos rejeitados, dos que sobram, na periferia da América do Norte. É um sinal histórico que me faz lembrar a eleição do Papa Karol Wojtyła, quando se percebia uma grande mudança na União Soviética, e vai-se buscar um homem, ainda em tempos muito fechados da União Soviética, à Polónia. E vai ser ele que depois vai assistir à perestroika, a Gorbachev, e que vai viver toda a questão dos solidários, do Sindicato de Solidariedade, e vai ser o grande, digamos, protagonista de uma mudança do mundo que fez o próprio presidente da América, Reagan, classificá-lo como uma figura incontornável da mudança da Europa. Aqui pressente-se algo a trepidar nos Estados Unidos, e é um americano, mas é um americano com uma experiência do lado de lá da fronteira, ou seja, daqueles que são marcados pela exclusão, pelo resto, pela sobra, aquilo que se põe de lado no prato, que não serve. E neste momento há uma política exatamente de excluir aqueles que não servem e não de integrar. Sabemos que são temas muito complexos, não podemos simplificar, mas há aqui algo muito interessante. Há um outro aspecto, este Papa, que eu chamo querido Papa, basta ser Papa para estar no meu coração, como sucessor de Pedro, este querido Papa tomou parte na solução, no diálogo, na integração de um problema muito complexo da Igreja, que é a unidade da Igreja. É importante perceber que o vínculo primeiro do ministério do sucessor de Pedro é a unidade da Igreja. Pedro é aquele que confirma os irmãos na fé. Foi assim que o Senhor o designou. Pedro, tu amas-me, cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros, no fundo, cuida do meu rebanho. Confirma aos meus irmãos na fé. E cuidar do rebanho é, de facto, manter o rebanho unido à sua volta. Um dos assuntos complexos surgiu, enfim, no caminho sinodal alemão. E o Papa, que hoje foi apresentado ao mundo, Robert Francis Prevost, tomou parte na solução, trabalhou nesta questão sobre o sínodo, o caminho sinodal, assim dito, alemão. Também está dentro e acompanhou o Papa, enquanto pessoa da sua confiança, nas comissões, as 10 comissões criadas sobre temas mais fraturantes da Igreja, que foram retirados do sínodo e que estão a ser estudados nestas comissões. Ou seja, é uma pessoa profundamente preparada para temas que vêm aí no rescaldo e ao mesmo tempo na continuação da sinodalidade. Ele tem frases muito interessantes como mudar o paradigma
da estrutura, do exercício do poder na Igreja. É necessário mudar a estrutura do exercício do poder deste ministério de serviço da autoridade. Com muita clareza, numa entrevista concedida, ele se refere ao papel das mulheres, que já estão mais integradas na vida da Igreja, já permanecem em dicastérios na vida do governo do próprio Vaticano e em muitas missões da Igreja. Sabemos que as mulheres são a grande presença na vida da Igreja, nas nossas comunidades, paróquias, dioceses, movimentos. A mulher tem um lugar, diria, incontornável na vida da Igreja. Mas ele tem esta consciência que as categorias dentro da Igreja têm uma dimensão diferente. Eu aqui não estou a usar categorias no sentido filosófico, mas categorias no sentido dos galões, das divisas, daquilo que às vezes se pode considerar do modo menos evangélico poder. As categorias dentro da Igreja precisam de ser diferentes, porque o Evangelho coloca-se exatamente numa atitude diferente. A mulher tem a dimensão de Maria, a Virgem Maria, o papel de Maria, mãe da Igreja, ícone e modelo de todos os crentes. Ele tem esta frase muito interessante: se optássemos pela ordenação das mulheres, poderíamos criar mais problemas do que resolver problemas. No sentido de que ser presbítero, ser diácono, ser bispo não é uma categoria, não categoriza a pessoa, é um vínculo de serviço que pode imediatamente ser completado e ao mesmo tempo transformado em afeto, em ternura, em colo, por aquilo que é a maternidade da mulher em outras missões na vida da Igreja. Foi muito concreto neste aspecto, é curioso. Como prefeito do dicastério para os bispos, ele está no processo da busca de novos bispos. E hoje é um dos temas em debate. Os bispos, como hão de ser escolhidos? Apenas pelo senhor Núncio Apostólico? Ele faz exatamente com a sua experiência uma dádiva à Igreja neste tema que está sobre a mesa e que faz parte das 10 comissões criadas pelo Papa para aprofundar temas que foram retirados pela sua dimensão demasiadamente fraturante do discurso do Sínodo. O Sínodo disse o que pensava, mas a questão do papel do núncio apostólico, da inclusão do maior número de bispos enfim, no pronunciamento sobre quem deve ser ou não bispo, de presbíteros, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas e leigos e leigas, que se hão de pronunciar com maior sinodalidade, ou seja, a eleição dos bispos deve ser mais participada e eu diria também mais transparente e aberta. E este Papa tem uma experiência muito grande para este tema, que é um dos temas que volto a dizer que está sobre a mesa e que não é um tema nem fácil, nem consensual, que tem que ser muito discernido, muito rezado, e temos que ouvir o Espírito de Deus sobre esta missão. Para terminar, eu fiquei muito sensibilizado, porque o meu trabalho final de História, de que, enfim, sabem, professor durante muitos anos, foi sobre Dom Augusto Eduardo Nunes. E Dom Augusto Eduardo Nunes defendeu uma tese de doutoramento em 1880 sobre o exercício dos operários, ou seja, o munus social da Igreja. Se a Igreja devia ou não pronunciar-se sobre o horário de trabalho, o dia livre, o direito à amamentação das mães aos seus filhos.
Dom Augusto Eduardo Nunes foi arcebispo de Évora de 1890 a 1920, mas porém foi arcebispo administrador apostólico de 1885 a 90, quando Dom José António Pereira Bolhanos estava ausente, vivendo em Ilhavo, e Dom Augusto assumiu a diocese, mesmo sem ser arcebispo titular, era arcebispo coadjutor, portanto esteve aqui 35 anos. Este homem, num território que não tinha industrialização, assume este tema. E este tema vai ser depois também motivo de sua tese de doutoramento. Este homem natural de Porto Alegre, porém toda a sua família, família Nunes, oriunda de Elvas, vai fazer esta tese depois de concurso à Cátedra de Coimbra, Socialismo e Catolicismo. A resposta do socialismo e a resposta do catolicismo face à temática da Revolução Industrial. Leão XIII é o Papa da Rerum Novarum, passado 11 anos, de 1880 a 1891, quando sai a sua encíclica Rerum Novarum, pediu estes documentos, através da Nunciatura Apostólica, que lhe fossem enviados os trabalhos de Monsenhor Augusto Eduardo Nunes. Era a Revolução Industrial, da máquina a vapor. Leão XIV vive outra grande revolução tecnológica, A a digital. revolução informática, digital, deste mundo novo que vem com a inteligência artificial. É o Leão XIV de uma nova época que está para nascer. Rerum Novarum quer dizer acerca das coisas novas, e a inteligência artificial é a grande novidade. Penso que este Papa, ao escolher o nome Leão, talvez tenha tido em conta o tempo novo que o espera. Saúdo com sentido filial o Santo Padre e entrego nas mãos de Nossa Senhora, aqui na nossa diocese, venerada e amada como Mãe, Padroeira e Rainha, Senhora da Conceição de Vila Viçosa, aquela que é coroada como Mãe e modelo, e por isso Rainha, para que ele seja, de facto, conduzido por ela. É muito curioso pensarmos que neste dia, nós, ao celebrarmos o arcanjo São Miguel, que foi alguém por quem Leão XIII teve muita devoção, fez uma oração a pedir que ele libertasse a Igreja do mal, de todas as forças malignas, que também hoje o nosso querido Papa Leão XIV seja consagrado ao arcanjo Miguel e que seja protegido neste mundo tão complexo e que tenha muita luz, a luz de Deus, para discernir e conduzir, como Pedro, esta barca que é a Igreja. Senhor Estamos Espírito, com... muito obrigado pelas suas palavras e estamos assim, também unidos em oração por este novo Santo Padre. absolutamente. Abrimos o coração e vamos começar a rezar por ele no cânon da missa, da Eucaristia, como o Papa eleito Leão XIV, que seja para nós recebido como um pai espiritual. Paz ao grande Papa Francisco. Não posso deixar de dizer como é encantador perceber a igreja que o Papa Francisco deixou, tão marcado pela dimensão juvenil, a envolvência que hoje se viveu durante o dia inteiro e ontem na Praça de São Pedro, a alegria da juventude. Papa Francisco deixou-nos uma igreja muito viva. O Papa Francisco deixou-nos o Evangelho vivido no testemunho da sua existência. Por isso que ele no céu, junto de Deus, na glória, interceda pelo seu sucessor, Leão XIV. Aliás, alguém da sua confiança, alguém que ele escolheu e nomeou cardeal, e pô-lo muito perto dele, à frente da congregação decisiva dos bispos para a vida da Igreja. Estou convencido que o Papa Francisco, junto de Deus, celebra connosco esta alegria.
Senhor Dom Francisco, muito obrigado pelas suas palavras neste dia. Obrigado pelo. Um abraço a toda a Arquidiocese e a todos os amigos que acompanham Évora. Muito obrigado.